a gente parasse para pensar em quantas oportunidades de reivindicar os nossos direitos a gente deixou passar por não conhecê-los. Meu nome é Thaís Silva, eu sou advogada, negra e mulher. E hoje eu quero bater um papo com você de mulher para mulher. Quantos dos nossos direitos trabalhistas a gente deixou passar? Quanto dos nossos direitos trabalhistas nós deixamos serem violados por essa ausência de conhecimento? Esse é o início da nossa websérie sobre como conhecer melhor os nossos direitos. Se a gente tiver conhecimento sobre o que nos convém, sobre tudo aquilo em que está nas normas e muitas vezes não é explicado, nós conseguiremos levar cada vez mais conhecimento a mulheres que estão ao nosso lado e muitas vezes estão sendo com seus direitos lesionados, estão trabalhando de forma indigna ou até mesmo sofrendo formas de preconceito. Hoje eu vou trazer para você alguns dos direitos do primeiro episódio da nossa websérie relacionada aos direitos trabalhistas. Bem, antes de mais nada, eu quero esclarecer para você que todos esses direitos trabalhistas, eles são considerados de normas de ordem pública. O que significa dizer isso, Thaís? É que qualquer um desses direitos, eles não podem ser violados. E caso eles sejam violados, a qualquer momento nós podemos acionar o judiciário ou as instâncias administrativas para fazer valer os nossos direitos. Independente do momento, independente se já prescreveu ou não, independente de qualquer coisa, nós podemos a qualquer momento acionar os institutos jurídicos para que façam valer e respeitem os nossos direitos. Mas, antes de mais nada, o primeiro direito que eu quero delinear aqui é sobre as condições dos nossos salários. Se a gente parar para pensar, na década de 40 e 90, muitas mulheres, como nós, tiveram que ganhar muitas vezes menos do que os homens. Quiçá, algumas nem chegaram a realmente conseguir trabalhar. Os primeiros postos de trabalho só começaram a receber as mulheres para as questões relacionadas à saúde, a trabalhos domésticos, à educação e as outras áreas. Como é que estavam sendo ocupadas? Na sua grande maioria por homens. Homens que muitas vezes chegavam a ganhar até 30% a mais que as mulheres. Só que essa realidade, ela infelizmente não é tão distante da gente. Quantas e quantas mulheres ainda hoje se submetem a ter que trabalhar em situações de completa desigualdade por não saber conhecer ou muitas vezes por não ter a opção de fazer valer os seus direitos. Muitas vezes não sabem como acionar, quem acionar. Muitas vezes não tem esse amparo. É esse o meu papel hoje aqui, fazer com que você conheça os seus direitos. Mas essa questão das questões salariais, ela tem até uma previsão constitucional. Claro, a CLT ela foi elaborada antes mesmo da Constituição Federal. E algumas normas poderiam entrar em conflito pela sua própria existência com a Constituição Federal. Por isso, essas normas anteriores à Constituição de 88, que é a nossa Constituição válida atualmente, elas passam a ser recepcionadas. O que significam isso? É que todas as vezes em que colidirem com direitos da nossa atual Constituição Federal, essas normas elas devem ser readaptadas, seja pelo Judiciário, seja pelo Legislativo, com a elaboração de emendas constitucionais ou emendas legislativas, como aconteceu recentemente com a própria reforma trabalhista. Esse ponto sobre a questão da irredutibilidade salarial, o que significa isso? É que nenhuma mulher que exerça condições similares à de um homem no seu posto de trabalho poderá ter o seu salário reduzido. Se eu trabalho a mesma quantidade de horas que um homem, se eu estou no mesmo posto, se eu tenho a mesma qualificação técnica, por que motivo eu iria ter que ganhar menos? É isso que a Constituição prevê, o direito à isonomia salarial. O que significa isonomia? É o tratamento igual ao direito de que eu possa receber o mesmo que um homem está trabalhando. Independente do meu sexo, do meu gênero, eu
estou lá, ocupando os mesmos postos, nas mesmas condições e mereço sim receber o mesmo salário. Um outro fator também que é muito interessante é sobre a questão, eu vou até pegar a nossa colinha aqui para dizer exatamente o direito em que você precisa atentar. É relacionado à questão da punição para o descumprimento dessas normas. Todas as normas que eu for dizer agora, elas em hipótese alguma podem ser violadas como motivo de, seja para um preenchimento de cargo, seja para a elaboração de um edital, em que eu vá prever a questão de um cargo que precisa ser ocupado, um cargo público. Eu não posso utilizar isso em nenhuma espécie de acordo coletivo, por exemplo, como forma de diferenciação. Só pelo fato da mulher ser mulher, só pelo fato da mulher estar grávida, ou pelo fato da mulher casar. Nenhuma dessas hipóteses podem ser consideradas discriminantes ou pontos relevantes para a contratação ou distrato de uma mulher, de um contrato de uma mulher, melhor dizendo. O primeiro deles está relacionado à proibição de publicação ou anúncio de vagas de emprego indicando o sexo, a idade, a cor ou a situação da mulher em condições de preenchimento de vaga. Nenhuma vaga pode definir ou querer vender necessariamente o preenchimento, por exemplo, de caso seja uma recepcionista. Eu tenha que colocar lá, cargo ocupado e direcionado para mulheres de tantas idades, com interesse à não constituição de família. Essa cláusula é chamada de cláusula arbitrária e ela viola os nossos direitos contra a mulher, seja na Constituição e seja também na própria CLT. Outro ponto importante destacar é sobre a questão do modo de contratação da empregada ou ainda da promoção e estímulo a ser dispensada pelas mesmas qualificações, quais sejam elas, as razões de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez. Isso é inadmissível. É importante a gente ter em mente que as opções pessoais, sejam elas de homens ou de mulheres, não devam ser fatores determinantes no momento em que a gente vai realizar a contratação, a promoção de uma mulher. Imagina só, se eu for assumir um cargo importante dentro de uma empresa e ter que lidar com uma pergunta um tanto quanto pessoal que muitas vezes nem eu estou preparada para responder, como: você tem interesse de engravidar? Não é porque caso você engravide, nós teremos que procurar uma outra pessoa, um homem, para assumir o cargo, porque você dificilmente vai ter tempo para lidar com as demandas da empresa, porque você vai ter que se dividir na dupla jornada. Isso é inadmissível. Qualquer cláusula que esteja relacionada a isso é cláusula considerada arbitrária. Outro ponto é relacionado também às questões de remuneração, formação profissional e oportunidade de ascensão profissional, considerando também esses mesmos fatores de situação familiar como um ponto determinante, ou até mesmo de gravidez, do sexo, da orientação sexual dessa mulher. Isso não pode ser considerado como um fator determinante no momento de uma remuneração, de uma promoção ou de uma contratação. Outro ponto relevante aqui que cumpre a gente destacar é relacionado à questão da exigência de exames ou atestados médicos para verificar se aquela pessoa está mesmo grávida, se aquela pessoa fez algum procedimento que vise a esterilidade. Nossa, o quanto que, se a gente parar para pensar, isso é um direito tão íntimo e personalíssimo que não cabe a gente ter que expor a uma empresa. Essa situação, inclusive, me fez lembrar um ponto bem interessante que aconteceu nos Estados Unidos, em que certos trabalhadores acabavam tendo que, para conferir a sua frequência ou até a sua disponibilidade, as mulheres tinham que colocar chips para saber sobre quais seriam as necessidades daquela mulher, o tempo que levaria para fazer as determinações e as demandas e o quanto que isso poderia ser arbitrário. Imagina só, colocar um chip para você ter que ser fiscalizada sobre o seu trabalho.
colocar um chip para saber quanto tempo que você leva para o seu deslocamento, se você realmente está naquelas demandas, o quanto que isso interfere na nossa intimidade, o quanto que isso acaba deixando a gente constrangida, muitas vezes sem até razão do que responder. Situações como essa não podem mais ocorrer e a gente não pode mais permitir. À medida que a gente conhece sobre isso, conhece os nossos direitos, a gente faz valer e faz ter voz. Porque não basta a gente só dizer assim, eu quero ter voz, eu quero garantir direito para as mulheres, se eu não conhecê-los. Como é que a gente vai defendê-los? Voltando para essas questões também, o fato da gente querer adotar acesso ou critérios subjetivos para o deferimento de uma inscrição ou aprovação no processo seletivo. Quando nós formos participar, por exemplo, de um processo de contratação, por exemplo, fica interessante para a empresa saber pontos relevantes sobre a sua vida pessoal. O que isso vai interferir no seu trabalho? O que isso vai interferir na sua produtividade, na sua competência? Quantos filhos você vai ter e qual é que esse ponto é relevante para a empresa? Muitas vezes nós somos subjugadas pelas nossas escolhas. Por que um homem também não poderia estar respondendo uma situação dessa? Porque hoje nós vivemos numa sociedade em que muitas vezes a mulher sai para trabalhar e o homem opta por educar, em cuidar dos filhos, ter essa assistência mais íntima. Mas por que ainda permanecer com essa prática machista que vive para querer menosprezar as mulheres e todas as suas potencialidades profissionais? É justamente sobre isso que eu quero falar com você. Se você já conhece uma amiga ou teve que passar por uma dessas situações e já se tinha parado para pensar o quanto que isso era incômodo, mas nunca chegou a imaginar o quanto que isso poderia ser ilegal, irregular, e essa situação te passou batida. É por isso que eu vou pedir para que você encaminhe essa informação, esse vídeo, se você gostou. Aperta o like, encaminha para suas amigas, encaminha inclusive para os maridos dela, para os seus irmãos, para o seu pai, para que eles possam evitar cometer. Muitas vezes a gente tem a ideia que o direito das mulheres são para as mulheres. Não, o direito das mulheres, eles são para defender o direito das mulheres, mas também para fazer conhecer com que pessoas não cometam esse tipo de arbitrariedade, sejam por homens, sejam pelas próprias mulheres, que muitas vezes desconhecem sobre isso. Eu mesma muitas vezes cheguei a desconhecer certas situações, porque quando a gente se vê envolvida numa situação em que a nossa intimidade, em que nós estamos sendo invadida, além das nossas potencialidades profissionais, a gente fica sem reação. É por isso que é importante, eu friso novamente, a gente saber sobre isso, para que a gente consiga fazer valer muitas e muitas coisas.